Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe externa, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E mais uma vez Deus nos dá o privilégio de podermos aprender da sua palavra. Então vamos agora orar agradecendo a Ele. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de ter acesso à tua palavra, Senhor. Nós temos liberdade, Senhor, para estar estudando a sua palavra, comunicando a sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, para que isso permaneça no nosso país, Senhor. Abençoa aqueles que não têm essa possibilidade, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, possa estar falando conosco e nos abençoando nessa aula de hoje. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos à nossa 9ª lição do livro Encontros com Jesus, de Tim Keller. E nós vimos alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas, em especial, que estão descritas, né, no Evangelho de João. E depois de termos participado de 5 encontros, nós começamos a ver alguns encontros com momentos impactantes e importantes da vida de Jesus. E hoje nós vamos falar de um momento fantástico, glorioso e que deve ter sido extremamente impactante para quem presenciou, né? Que foi a ascensão de Jesus. Após a morte, sua ressurreição, então ele ascendeu aos céus. E com certeza os discípulos e todos ficaram extasiados, né? De ver aquele momento tão precioso que está descrito em Atos, capítulo 1, versículos do 9 a 11. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Que visão, né? Que momento que estes homens passaram, vendo Jesus subir ao céu e 2 anjos estarem do lado dele, né? E eles ficaram ali perplexos, paralisados, olhando para o céu. Até que esses homens falam com ele: por que vocês vão ficar aí olhando para o céu, né? É como se dissessem: vai, vocês têm muitas coisas a fazer, vocês têm muito a anunciar, porque esse Jesus que subiu, ele ainda vai voltar, né? Do mesmo jeito como vocês estão vendo ele partir, ele também vai voltar. Então a ascensão foi um momento muito enigmático para esses discípulos, assim como é para nós até hoje. E a pergunta é: o que de fato é a ascensão? É isso que hoje nós vamos estar observando aqui. O que é a ascensão? E o que a ascensão traz de diferente para a nossa vida? Algo que nenhuma outra religião tem, nenhuma outra filosofia tem, né? E nós temos em Jesus esse fato glorioso dele ascender aos céus. Quando nós falamos da ascensão, uma coisa importante para a gente estar pensando e que Tim Keller traz aqui é o que não é a ascensão, né? A ascensão não é simplesmente a subida de Jesus para o céu. De um primeiro momento a gente poderia pensar, aquele que desceu, subiu, né? Mas Jesus teria formas de voltar para o Pai de outros jeitos, simplesmente desaparecer, né? Por que todo esse momento tão especial? Então a ascensão, ela não é simplesmente um subir de Jesus para o céu cósmico, né? Ele foi para as estrelas, para ali para o espaço cósmico. Não foi isso. Jesus foi para o céu dos céus, o céu. Não o céu onde está o sol, as estrelas, os planetas, né? Mas ele foi para a direita de Deus. Ele ascendeu. E quando nós falamos dessa palavra ascender, desse verbo, né? Ascender, ele vai nos ajudar
a entender melhor o que de fato é a ascensão. Para entendermos esse verbo, nós temos que pensar na questão da coroação. Quando um rei ou uma rainha é coroado rei, né, que tem a cerimônia da coroação, nós falamos que eles ascenderam ao trono. Se nós formos na Inglaterra ou em qualquer outro país que tem monarquia, né, nós vamos ver que geralmente os tronos dos reis eles ficam numa posição mais elevada, então eles sobem alguns degraus para se sentar naquele lugar. Mas simplesmente o fato de você subir aquelas escadas e sentar não te torna um rei, né? Você ascende ao trono, porque aquele trono é teu direito, né? E aquele trono, ao você ascender aquele trono, ao você sentar naquele trono, você adquire uma autoridade e o seu relacionamento com os demais se modifica. Então, Jesus, ele ascendeu ao céu. Ele assumiu a sua posição de autoridade. Não que Jesus reinava com o Pai, né, desde a eternidade. Mas, neste momento, Tim Keller coloca aqui que Jesus estava seguindo agora como o único Deus homem, plenamente humano e divino, para tomar seu lugar como o novo rei e cabeça da raça humana. Então, era o momento em que Jesus ascendia à direita de Deus. O lugar à direita do trono geralmente é ocupado pelo primeiro-ministro, por alguém que tem autoridade, que tem poder também, né? E esse o lugar que Jesus ocupa. Ele ocupa o lugar de Deus ali, né? Com Deus, ele está à direita de Deus. E a Bíblia fala que ele está lá intercedendo por nós, e nós vamos ver o que isso significa também. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele passou por transformações, né? O seu corpo ainda era um corpo humano, tanto que em Lucas, capítulo 24, versículo 39, diz: um espírito não tem carne nem ossos, como percebestes que eu tenho. Né? Quando os discípulos ficam ali assustados, achando que era só um espírito, ele falou: olha, eu tenho carne, eu tenho ossos. Né? Então, Jesus tinha um corpo transformado. Ele podia passar por portas fechadas, ele poderia desaparecer de repente, como acontece em Lucas 24, 31. Então nós temos aqui esse novo corpo de Jesus, né? Uma forma de como nós seremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo escreve que Jesus é o primeiro entre os que faleceram. Então, todos aqueles que creem em Jesus, no devido tempo, também terão seus corpos transformados. Nós teremos corpos, com certeza, com maiores poderes do que temos hoje, né? Então, nossos corpos não estarão mais submetidos à deterioração, à morte, com certeza, né? E é evidente que nós teremos, então, esse corpo transformado como Jesus teve. E é esse Jesus transformado que ascende ao céu. E agora um Jesus não mais limitado ao tempo e ao espaço. Quando Jesus estava aqui na Terra, as pessoas tinham que ir até ele, aonde ele estava geograficamente, né? Na cidade onde ele estava. Era para lá que as pessoas iam à sua procura. Mas o que acontece quando Jesus ascende aos céus? Né? Ele se torna livre de tempo e espaço. Hoje, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Ele está comigo e está com você aí aonde você está. Ele não está mais limitado. Quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena o encontra, ele diz para Maria: olha, não me toques porque ainda não voltei para o Pai. Essa palavra, no original, ela quer dizer: não me segure, não me aperte, né? Não queira me reter aqui, Maria. Você está com medo de me perder, mas o que você não sabe é que quando eu voltar para o Pai, aí que vai ser impossível você me perder, porque estando no céu,
Jesus agora ele estaria plenamente, tanto com Maria quanto está conosco, porque hoje Jesus habita o nosso coração, né? Então, Jesus não é mais limitado ao tempo e ao espaço. Jesus, ele ainda é o nosso advogado. No entanto, foi de tal modo glorificado que tudo que faz tem uma abrangência cósmica. Tudo que Jesus fez aqui de uma maneira pequena e presencial, hoje se torna grande. Jesus foi o profeta, ele ensinava as multidões, mas ele continua nosso profeta, nos ensinando e nos instruindo com a sua palavra. Mas agora ele faz isso como? Não presencialmente, né? Jesus está em São Bernardo hoje para ensinar, não. O Espírito Santo de Deus, ele nos instrui e nos ensina, assim como Jesus, e a todos e em qualquer lugar. Ele ainda é o nosso rei, mas agora ele dirige a igreja através dos dons espirituais que ele concede ao seu povo, dons de liderança, de serviço, de misericórdia, de ensino, de administração e de contribuição. Jesus, através dos dons distribuídos, né, aos santos, ao seu povo, à igreja, ele continua dirigindo todas as coisas. E Jesus também é o nosso sacerdote. Ele nos aconselha, ele nos sustenta, mas agora ele também nos representa diante do Pai. Ele é aquele que está diante do Pai intercedendo por nós. Tanto Mateus capítulo 26, versículo 64, quanto Atos 2, 33 a 36, dizem que na ascensão, Jesus então foi se sentar à direita do Pai e está lá intercedendo por nós como nosso advogado. Jesus, como Deus homem ressurreto, ele dá início ao seu trabalho como chefe celestial da igreja e ele governa sobre todos os outros governantes e poderosos. Essa é uma questão fundamental que nós devemos ter em mente. Pense, aquele Jesus que morreu na cruz por você, hoje está no trono, hoje ele está governando, hoje soberanamente ele rege todas as coisas e nada foge do controle dele. Deus, o Pai, o fez cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Jesus faz isso especificamente através da obra do Espírito Santo, que ele revelou em detalhes, né, aos seus discípulos, uma noite antes de morrer. Está lá em João 14 a 17. Ele, como cabeça de todas as coisas, está governando a história. Ele faz isso através da obra do Espírito. E ele está lá coordenando essa história até o fim, quando novos céus e nova terra serão estabelecidos. Então, Jesus está orquestrando um plano de transição cósmica que produzirá esse novo céu e essa nova terra. Está lá em Isaías, capítulo 65, versos 17 a 25. Ele subiu aos céus e ele voltará. E tudo, né, nessa transição entre a sua morte e a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta, tudo é orquestrado pelo Senhor. Esse poder mesmo que Jesus tem, é algo que quando nós tomamos consciência, só vem nos trazer paz. Saber que cada detalhe, bom ou ruim, né, aos nossos olhos, todos eles estão soberanamente sobre a mão do Senhor, conduzindo todas as coisas. É por isso que ele ascendeu. Essa é a ascensão. Agora, o que ela representa para nossa vida em termos práticos, né? Hoje, no meu dia a dia, o que representa a ascensão de Jesus? A primeira coisa é que Cristo, que ascendeu ao céu, é um Jesus disponível para a comunhão e a comunicação de amor. Como eu falei de Maria Madalena, é como se Jesus estivesse dizendo para ela:
Maria, se alguém te levar para o mais profundo e escuro calabouço, eu estarei com você lá dentro. Você terá essa intimidade, essa comunhão. Nada jamais será capaz de me afastar de você. Santo Agostinho escreveu o seguinte: tu acendestes diante dos nossos olhos e voltamos a sofrer, apenas para encontrá-lo em nossos corações. Jesus está falando para Maria e fala para cada um de nós: pode soltar minha mão, pois posso lhe dar algo melhor do que minha mão na sua. Eu posso pôr o meu coração no seu. Essa ideia, né, de Jesus conosco dessa maneira profunda, com essa intimidade, é a ascensão que nos traz. É porque Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu a sua posição, que ele pode estar conosco todo o tempo e ele pode realmente morar na nossa vida e nosso coração. Em Efésios, capítulo 2, versículo 6, nós lemos que, como os crentes em Cristo estão unidos nele, de algum modo misterioso, já nos encontramos assentados nas regiões celestiais com ele. No mínimo, isso significa que, através do Espírito Santo, os nossos afetos, os nossos mais profundos desejos e anseios do coração conseguem se envolver com Cristo e ser por ele satisfeitos de uma maneira poderosa. Nós podemos ter esse envolvimento com o Senhor. É como se nós já estivéssemos lá nas regiões celestiais, né? Eu gosto muito da ideia de pensar que a nossa vida eterna, ela não começará a partir do momento que nós morrermos, mas ela começou quando Cristo nos salvou. Ali começou a nossa vida e nós usufruímos dela em parte aqui neste mundo. A alegria que nós temos com Jesus, a paz, todas essas coisas, é como se nós já estivéssemos sentados no céu com Jesus. Eu tenho certeza que você já deve ter sentido, você salvo em Jesus, já deve ter sentido, já deve ter tido essa experiência, né, de se sentir no céu em determinado momento, tão envolto por Jesus, no colo dele, sendo confortado, sendo incentivado, sendo acolhido, né? Nós já usufruímos disso. Paulo fala do amor de Cristo sendo derramado nos nossos corações, Romanos 5, 5. E isso sendo uma marca do cristão. O cristão tem esse amor de Cristo derramado no seu coração. Segundo Paulo, porque Jesus está sentado à direita de Deus e também intercede por nós, nada pode nos separar do seu amor. Porque Cristo ascendeu aos céus, nós temos a oportunidade de conhecer a sua presença, falando-nos de verdade, ensinando-nos de verdade, derramando de verdade o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. É porque Jesus ocupa a posição que ele ocupa, que nós temos essa possibilidade de ter tudo vindo dele. Agora, esse Cristo que ascendeu ao céu, ele não é só pessoal e magnífico, ele não está só para ter um relacionamento pessoal conosco, mas nós não podemos perder a dimensão de que ele é o Todo-Poderoso Soberano. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23 declara: ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e os deu à igreja, que é o seu corpo. Note, ele deu à igreja. Então, a ascensão de Jesus, ela não representou uma grande honra somente para ele, mas para todos nós. Ele deu à igreja Jesus por cabeça e ele domina sobre todas as coisas. Nós podemos ver, né, que quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não quer dizer que nós temos uma garantia de que só coisa boa acontece conosco. Mas nós temos sim a garantia
de que o final da história sempre será o bem. Mesmo que situações ruins aconteçam na nossa vida, elas estão rodando, né? De uma certa forma, para que o bem se estabeleça lá na frente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse texto, Paulo não está dizendo que tudo de ruim que lhe acontece na verdade é bom. Não, olha, você tem que ver essa doença é uma coisa boa para você. Não, não é assim, né? Mas ele está dizendo que, da perspectiva da eternidade, com os olhos postos na história como um todo, fica claro que até as coisas verdadeiramente ruins que aconteceram foram incorporadas e usadas por Deus para que, por fim, realizassem apenas o oposto do que pretendiam. Veremos que os fatos ruins no final produziram mais glória e bem do que se não tivessem ocorrido, né? Nós vemos isso, por exemplo, na vida de José. José, nós temos lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, dizendo: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. A vida de Jó também, quanta coisa terrível que Deus permitiu, mas que se tornou depois em bênção para ele. Então, os planos de Deus, eles são todos intrincados, além do nosso entendimento. Nós não podemos pensar ou entender, muitas vezes, por que de uma pandemia, por que de uma situação que parece aos nossos olhos um caos, por que fechar a igreja, né? Ter esse período de fechamento da igreja, por que tantas coisas? Mas nós, os salvos, temos que ter a verdade desse versículo. Todas as coisas vão cooperar para o bem, cooperam hoje no presente. E nós vamos vendo a cada dia, né, o quanto que Deus age e tudo aquilo que aparentemente parece concorrer para o nosso mal se torna em bem. A verdade é que nós, os salvos, por mais absurdo que às vezes possa parecer essa palavra, nós podemos relaxar e ficar em paz. Tim Keller escreve: o homem que morreu por você, que ainda traz as marcas dos pregos nas mãos, sinais do sofrimento em seu favor, está no controle de tudo à direita do Pai. Você consegue relaxar? É ansioso? Sente-se incapaz de manter tudo em movimento? Sente que precisa equilibrar todas essas bolas no ar? Então, você não acredita na ascensão ou não usa esse fato como um recurso. Por fim, o Cristo que subiu ao céu lhe garante saber que Deus o Pai o perdoou, o aceitou e se deleita em você. A ascensão de Jesus significa que ele é nosso sumo sacerdote, representando-nos diante do trono de justiça divina. Esse é o poder, né? Nós temos que usar esse recurso. Aquele Jesus que morreu na cruz por nós, aquele Jesus que ressuscitou, ele ascendeu à direita do Pai, ele intercede por nós e ele tem sobre o domínio dele toda a história. Não a minha história como salvo, mas a história da humanidade. O cosmos está sobre o domínio dele. Nada acontece que ele não permita. Nós podemos compreender melhor o que é ter Jesus como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, quando nós vislumbramos esse Jesus à direita do Pai. Esse Jesus que ascendeu à sua posição realmente de autoridade e que, a partir daí, construiu esse novo relacionamento conosco. Jesus, à direita do Pai, como nosso advogado, quando o Pai olha para nós, é Jesus quem ele vê. Quando ele nos ouve, ele não ouve a nós, ele ouve a Jesus. É esse o nosso advogado, é esse que está lá intercedendo por nós. Estevão, quando foi julgado lá em Atos capítulo 7, versículo 56, ele diz, quando ele está à morte: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele avista Jesus
não sentado do lado de Deus, mas em pé, defendendo ele. A Bíblia conta que Estevão manteve o rosto como o de um anjo o tempo todo. E sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele sabia, ele tinha plena convicção desse Jesus ao lado do Pai, defendendo a ele como advogado dele, né? Tendo essa certeza, para Estevão, não importava se os inimigos dele estavam se voltando contra ele, o que eles falavam, porque para ele o mais importante era o julgamento eterno. E por isso ele foi capaz, né, de perdoar aqueles que estavam ali matando eles. Os vereditos das cortes terrenas não importavam quando ele sabia como era julgado pelo tribunal celestial. O único que importava, o único cujo veredito permaneceria. Não fazia diferença se seus inimigos poderosos o chamavam de profano, quando aos olhos de Deus ele sabia ser puro. E a ascensão de Cristo, então, nos traz alguns questionamentos práticos. Será que a nossa comunicação com Jesus, né, a nossa comunhão com Jesus, ela é realmente plena da forma como Cristo está disponível? Cristo não está restrito a um tempo, a um espaço, a um domingo de manhã, a um domingo à noite na igreja. Não, ele está todo o tempo disponível para nós. Será que nós temos tido a comunhão e a comunicação permanente com esse Jesus que está disponível para nós? Será que nós temos usufruído da paz de espírito ao lembrar que o nosso Jesus é o Rei soberano que dirige todas as coisas e que todas as circunstâncias estão realmente nas suas mãos? Será que nós temos a alegria e essa autoimagem imperturbáveis por saber que é Jesus que está lá intercedendo por nós? Jesus foi para o céu, foi ficar à direita de Deus, como o nosso profeta, o nosso rei e o nosso sacerdote. Ele é nosso amigo íntimo, nosso líder, nosso intercessor. E é essa visão do nosso Jesus, aquele que morreu por nós, lá à direita de Deus, que deve nos dar poder para viver plenamente essa alegria, essa paz e essa possibilidade de uma comunhão e de uma comunicação constante com o nosso Jesus. Que essas verdades que muitas vezes nos fogem, né? Nós, em relação à ascensão, podemos minimizar esse momento como só uma coisa muito bonita, né? Uma luz que Jesus sobe. Não, a ascensão é muito mais do que isso. Ela é o ascender de Jesus à sua posição de rei soberano. E nós devemos, como seus súditos, né, como seus servos, nos submeter a ele, sabendo que ele controla todas as coisas e que, por controlar todas as coisas, isso só deve nos trazer paz. Que a nossa semana seja de muita paz e confiança no poder do Senhor.